trouxe até aqui. É impressionante a força que as coisas ganham quando a gente consegue fazer o alinhamento da nossa vontade, do nosso querer, dos nossos projetos, dos nossos sonhos com a vontade de Deus. Este alinhamento produz algo extraordinário, inexplicável. Não há como tentar explicar o agir de Deus, o poder de Deus. Não se explica com palavras, não há ciência, não há teologia, não há ideologia, não há nada que consiga expressar a grandiosidade do poder de Deus, porque ele faz muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Quando acontece o alinhamento da vontade de Deus com o nosso querer, as coisas ganham um vulto, uma monta extraordinária. A gente não consegue compreender como que uma conspiração dos céus começa a acontecer, no sentido de que as coisas vão ocorrer. Inevitavelmente, elas têm que acontecer, independentemente dos percalços, independentemente das impossibilidades aparentes, independentemente dos prognósticos, dos diagnósticos, independentemente dos reveses, independentemente de tudo aquilo que se apresenta no curso desta realização, vai acontecer, porque o alinhamento da vontade de Deus com a nossa vontade produz um efeito irreversível. É o próprio Deus quem passa a ser o maior interessado, o maior entusiasta para que as coisas deem certo, segundo o seu modus operandi, segundo o seu agir e a sua técnica. Daí não será o nosso entendimento, a nossa compreensão humana, daí não será o nosso modus faciendi, será o modo de agir e de fazer de Deus. Não será o nosso sistema, não será o nosso método humano que é falho, que é falível, não é? É enganoso, é limitado, muitas vezes ineficiente, mas o modus operandi, eu insisto, a forma de fazer será de Deus, é dele que será o sistema, porque ele é soberano, e não nos compete apontar a ele forma de agir. Ele age quando quer, da forma que quer, e da sua maneira, do seu jeito, no seu tempo. O time também é dele, é ele quem determina na sua soberania. Agora, muitas vezes, a forma de Deus trabalhar, a forma pela qual ele usa para agir, nos causa espanto, nos causa espécie. Porque, às vezes, ele permite que aconteça o nosso limite. Sabe quando a gente não consegue mais conceber? Sabe quando a gente não consegue mais enxergar qualquer possibilidade? É exatamente nessa hora que ele mais gosta de agir, porque ele é especialista nas causas impossíveis. Quando Pedro passou a noite inteira trabalhando, gente, esse homem era pescador. A pesca era o seu ofício. Ele era um exímio profissional, conhecia o segredo dos mares, tinha toda a técnica, toda a experiência. E Pedro, naquela jornada improdutiva até então, infrutífera até então, passou a noite inteira trabalhando. Não foi falta de vontade, falta de trabalho, não. Ele passou a noite inteira trabalhando. E tinha ali ele, naquela ocasião, o horário próprio, o local próprio, os equipamentos próprios para aquele horário e para aquele local. E mesmo assim, com toda a técnica, com todo o conhecimento profissional, Pedro, infelizmente, se frustrou
estava agora à praia lavando as redes porque não conseguiu nenhum resultado. Aí quando Jesus entrou e falou para ele, Pedro, sem muitas palavras, não é? Tem hora que Jesus trabalha assim, né? Ele fala pouco, só o necessário, respeitando o nosso momento, respeitando a nossa crise, qualquer que seja, respeitando a nossa situação pontual. Ele disse então, Pedro, lance as redes. Sabe, Pedro ainda apresentou argumentos respeitáveis, convincentes de um profissional, de um técnico que tinha conhecimento, que tinha uma leitura correta, porque ele era um profissional. E dentro da sua técnica, dentro do seu profissionalismo, Pedro reconheceu que aquilo era algo absurdo. Porque Jesus, quando entrou no barco de Pedro, pediu que ele fosse para o alto mar, num horário impróprio. E mais do que isto, os equipamentos para aquele horário, para aquele local e para aquele lugar eram também impróprios. Tudo impróprio, tudo contrário. E Jesus fala, lance as redes. Sabe, gente, mas teve um momento em que Pedro disse assim, olha, eu sei que isto é loucura. Se os meus outros colegas pescadores virem e assistirem isto, vão dizer que eu estou ficando doido. E é por isso que eu vou me resguardar. Isso eu estou conjecturando, viu? Mas Pedro disse assim, olha, sob as tuas palavras eu vou lançar as redes mais uma vez. Quando Pedro disse assim, sobre as tuas palavras, ele está dizendo que toda responsabilidade é sua, Jesus. Todo sucesso ou fracasso que vão advir deste ato insano, louco, absurdo, toda a responsabilidade é sua. O fracasso ou o sucesso estão creditados a ti, serão creditados a ti. Pedro estava se eximindo de toda responsabilidade que pudesse advir. Mas houve alinhamento. Sob as tuas palavras, eu vou lançar uma vez mais. Sabe, quando a gente decide alinhar a nossa vontade com a palavra dele, quando a gente decide alinhar o nosso querer com o querer dele, as coisas vão acontecer. Ainda que pareçam absurdas, mas as coisas vão acontecer, porque este alinhamento é muito forte, é poderoso, não há nada nem ninguém que possa impedir o agir de Deus. E Pedro então lançou as redes, sob as tuas palavras, e Pedro então puxou as redes. E quando Pedro puxou as redes, o resultado aconteceu. Porque Deus sempre nos surpreende. É o Deus da multiplicação, Deus da fartura, é o Deus da prosperidade, da provisão, mesmo onde não há nenhum prognóstico positivo. Ele é esse Deus que faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Que você possa alinhar o seu projeto com a palavra dele, que você possa alinhar a tua vontade com a vontade dele, que você possa alinhar os teus sonhos com os sonhos de Deus, e pode ter certeza, o próprio Deus vai trabalhar para te dar vitória, te dar sucesso, te dar realização e te dar uma vida abençoada.